Louvado seja o Senhor. Hoje, nosso irmão José Nildo e amigo está nos visitando. José Nildo, levanta a mão para a gente. Seja bem-vindo. Amém. Aleluia. O Senhor é bom, não é verdade? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Aleluia. Mateus fica no Novo Testamento, tá bom? Novo Testamento. Mas antes que a gente abra Mateus capítulo 25, eu quero que vocês abram 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6 também fica no Novo Testamento. Segundo Coríntios capítulo 6. O versículo pode ser o versículo 1. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Posso ler? Diz assim: nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça do Senhor em vão. Porque diz: ouvi-me em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada e possuindo tudo. Amém? Vocês viram as várias coisas que Paulo disse? Açoites, prisões, pureza, ciência, aí vai. Ele no finalzinho disse, como, versículo 9, como sendo desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como cheios de tristezas, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como não nada tendo e possuindo tudo. Amém? Esse é o retrato da igreja que vai trazer Jesus de volta à terra. Esse é o retrato da igreja. Como quem não pode nada, mas podendo tudo. Aleluia. Como sendo desconhecido, mas sendo bem conhecido. Aleluia. Como não tendo nada e possuindo tudo.
Essa é uma igreja poderosa, não é? Mateus capítulo 25, por favor. Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 1, diz o seguinte: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Porém, à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E também depois as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. E hoje eu quero ministrar para vocês justamente acerca da vinda do Senhor Jesus, da volta de Cristo à terra. E quero dizer que essa mensagem não é nada nova. Jesus, quando estava ainda aqui, disse para eles que rapidamente ele voltaria. Não foi assim? Já estou voltando. Vou para o meu Pai preparar um lugar, um pouquinho de tempo, e aí eu voltarei. Não é? E parece-me que... Jesus, o que está acontecendo com o Senhor? O Senhor está perdendo a noção das coisas? O Senhor sabe muito bem que não vai voltar agora. Por que está dizendo essas coisas? Jesus sabia ou não sabia que não voltaria naquele tempo? Tanto sabia que já se passaram mais de 2000 anos e ele ainda não voltou, né? E é interessante que João, quando estava ministrando, preparando o caminho para Jesus vir à terra a primeira vez, ele disse: Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas vem um depois de mim, que é antes de mim, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dele. Esse vos batizará com o Espírito e com fogo. Amém? Esse vos batizará com o Espírito e com fogo. E aí, em outro momento, João disse, mandou 2 discípulos até Jesus e disse: Mestre, o nosso Senhor João está perguntando se tu és o Messias esperado ou devemos esperar outro. E Jesus disse o que para eles? Foi o que Jesus disse? Pode falar. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? E por que é que eu estou falando isso hoje? Porque nessa parábola, capítulo 25 de Mateus, o sermão profético de Jesus começa no capítulo 24 e vai até o capítulo 26. 25 melhor. 24 e 25 é o sermão profético de Jesus, onde ele fala da sua vinda, não é? E no capítulo 24, por favor, versículo 1, Jesus começa a profetizar e a declarar no seu sermão profético. Versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo.
Senhor, vem aqui, queremos te mostrar o templo como está maravilhoso, como está bem construído. Senhor, nosso templo é lindo, nos sentimos tão bem nele. Nada de errado com isso, nada de errado. Que façamos templos e mais templos, lindos e mais belos. Mas ele disse, versículo 2, Jesus respondendo disse-lhe: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Não ficará nada que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, Senhor, quando estas coisas haverão de acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Senhor, diz para nós quando essas coisas acontecerão. Quando será o fim do mundo? E que sinais haverá da tua vinda? Versículo 4, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quem está ouvindo aqui de guerras e rumores de guerra? A Coreia do Norte está aqui fazendo experiências. Está ou não está? E o mundo está cheio de temor com relação a isso. E a Coreia está irredutível. Eu vereis de guerra e rumores de guerra. Não é assim? Mas foi o que Jesus disse: fiquem perturbados com isso. Fiquem perplexos com isso. Está escrito isso aí, Expedito? O que é que está escrito, Expedito, por favor? Versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Mas ainda não é. Não se assuste, é necessário que isso aconteça. É mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por crescer a iniquidade, a corrupção do pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até a metade do caminho será salvo. Aquele que for até a metade do percurso será salvo. Conversando com um amigo ontem, ele passou quase o dia todo comigo ontem. Ele disse uma coisa que a gente riu muito, deu boas gargalhadas. Ele disse: Daías, nós muitas vezes estamos pensando em Deus, mas a ideia de Deus está tão distante de nós, que quando nós oramos a Deus, a nossa oração só vai até a metade do caminho. E aí Deus nos responde, né? Só vai até a metade. Por mais que nos esforçamos, estamos vendo Deus tão longe que a nossa oração só vai até a metade do caminho. Se só vai até a metade, não tem resposta, né, Cláudio? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E as pessoas, quando leem esse texto aqui, versículo 14, que diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eles dizem: Jesus está distante de voltar, porque há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas será se necessariamente todos terão que ouvir falar de Jesus? Porque quem nasceu há 20 anos atrás, está com quantos anos hoje? Quem nasceu há 20 anos? Com 20 anos. Então, ainda que você saia pregando feito louco, ainda há pessoas nascendo o dia todo. Todos os dias. Quando ele diz que esse evangelho será pregado a todas as gentes, vamos pensar assim, Expedito: a população de Campina Grande, mas não necessariamente todos os campinenses, mas a Campina Grande foi pregado o evangelho. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Mas a sociedade de Campina foi pregado o evangelho.
A nação de Moçambique foi anunciado o evangelho. Aquela gente, se houve quem escutou, escutou. Se houve quem não escutou, não escutou. Mas não quer dizer necessariamente, Expedito, que todos, um por um, dos 7 bilhões de pessoas, terão que ter ouvido falar de Jesus. Não pense dessa maneira, viu? Aqueles que sem lei morreram, sem lei serão julgados. E aqueles que sob a lei morreram, pela lei serão julgados. Não tem isso, Marcos. Não haverá um homem inocente diante do Senhor, ouvindo ou não o evangelho. Amém? Ele não está dizendo que todos, cada um em especial, terá que ouvir para ver o fim. Não espere não, viu? Cuidado. Não espere não. Misericórdia. Vamos um pouco mais para frente. Capítulo 24 ainda. E eu nem vou falar sobre isso. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora, capítulo 24, versículo 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém, Tiago? Assim também será. Versículo 41. Versículo 40. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eita, Gedês, quer dizer que hoje à noite Jesus pode vir? Pode. Jesus pode vir daqui a 100 anos, daqui a 30 anos. Mas ele disse, vigiai. Se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão, ele se acautelaria disso, né? Mas, capítulo 25, eu falei das 5 virgens sábias e as 5 loucas. As sábias levaram as suas lâmpadas porque sabiam que estavam esperando o esposo ou o noivo. E além das lâmpadas, viu, Miel, das lamparinas, levaram ainda o querosene, que para nós seria o querosene hoje, não mais o azeite, né? Levaram consigo. E as 5 loucas confiaram no que já tinha nas suas lâmpadas e foram para esperar o noivo. Só que o noivo demorou e não avisou que vinha, né? E quando o clamor saiu pela cidade, o noivo está se aproximando, o esposo está chegando, foi o que aconteceu? Acordaram todas, não foi assim? Todas elas acenderam as suas lâmpadas. Mas o que aconteceu com as lâmpadas das prudentes? Ela acendeu, não acendeu? Aconteceu o que com elas? Das prudentes? Continuaram acesas, não foi? E das loucas? Elas acenderam também, não acenderam? E o que aconteceu? Apagou. Não foi assim? Eu hoje não vou pregar mais do que 30 minutos. E vou pregar pouco tempo. E daqui por diante vou pregar pouco tempo. Tá? Pouco tempo. Não vou mais me estender como estendei há tanto tempo atrás. Vou pregar pouco tempo. Pouco tempo mesmo. E o que acontece? Todas elas acenderam suas lâmpadas, mas chegou um momento em que aconteceu o quê? As que tinham azeite continuou acesa. As que não tinham, se apagou. É o que tem acontecido ultimamente. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Lá depois de Romanos, aí nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 15. Diz o seguinte. Eu vou chegar lá antes de vocês.
1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15, versículo 12, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e também vã a vossa fé. E assim somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que dormiram em Cristo, né, Judete? Talvez aqueles que começaram a ouvir que Jesus disse: olha, eu vou voltar. Não estão dormindo em Cristo? Não morreram em Cristo? Não adormeceram? Jesus não veio, eles adormeceram. Versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Está vendo? Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dentre os mortos. O primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Ele disse: mas naquele dia, na vinda do Senhor, os que morreram, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão. Primeiro Cristo, depois os que dormiram. Não é assim? Vamos para frente. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império da potestade e força. Não é? E um pouco mais à frente, versículo 50. Capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando a última trombeta tocar, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, de que maneiras? E nós seremos transformados. Amém? Um pouco mais na frente, Tessalonicenses, depois de Timóteo, ou melhor, antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Eles dormem em quem? Os que morreram em Cristo dormem em Cristo, né? Aqueles que ouviram falar que Jesus voltaria, lá no início da igreja. Foi ou não foi assim? Ouviram ou não ouviram? Eu vou ali e volto já para buscar vocês. E eles se apressaram para a volta de Jesus. 2000 anos se passaram e Jesus não voltou ainda. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, Judete, ele disse, se no dia do Senhor nós estivermos vivos, e quando ele voltar e a trombeta trocar, nós não subiremos antes dos que dormem. Eles primeiro, depois nós. Eles serão ressuscitados e nós seremos transformados. Primeiro eles, depois nós. Não foi?
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão primeiro. Não é os que morreram sem Cristo? Os que foram até a metade do caminho ressuscitaram primeiro? Ser fiel até mais ou menos um quarto da tua vida e dar-te a coroa da vida, é assim? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Porque o mesmo Senhor, 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, desprezem essas palavras uns aos outros. O que é que diz? Consolai-vos aos outros com estas palavras. Amém? É muito engraçado tudo isso, né? Por que é que eu estou falando dessa maneira? É certo, Josimar, que Jesus vai voltar. É certo ou não é? Quando eu não sei. Mas não importa quando ele vai voltar. Que Jesus vai voltar, ele vai. Não resta dúvida. Uns dizem que haverá a grande tribulação. Está escrito isso, não está? E aí tem os grande tribulação, pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. O que quer dizer isso? Os pré-tribulacionistas dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E os pós dizem que a igreja vai passar pela tribulação e vai ser arrebatada depois. Eu acho que isso não importa muito, né? Eu acho que isso não importa muito. Que Jesus vai voltar, Tiago, é fato, é realidade. Isso eu sei, o problema é como eu vou. Amém? O problema é como eu estarei no dia da vinda dele. Mas, Gedaías, você pode nem estar vivo, esse é o problema. Eu posso estar vivo, não posso, no dia da vinda dele? Posso, se ele voltar daqui a um ano, não é, Josenildo? Daqui a uma semana, eu posso estar vivo, mas posso estar morto. O grande problema, Amantina, é esse, é como eu estarei no dia da vinda dele. Porque se eu estiver morto, se eu estiver dormido nele, e a trombeta tocar, o que é que vai acontecer comigo? Vou escutar, onde eu estiver enterrado nessa terra, vou escutar a trombeta. Vou ou não vou? E quando isso acontecer, Jornalista, eu vou levantar da terra. Se for no mar, o mar vai ter que me devolver. Se for na terra, a terra vai ter que devolver. Se eu tiver sido todo esquartejado, onde foi colocado o meu corpo, ele vai ter que reatar. Osso com osso, pele com pele, tudo que é canto. Amém? O que foi corrompido vai ser incorruptível. Né? Não adianta, Tiago, onde eu tiver vai ter que me devolver. Onde me colocarem, vai ter que me devolver. Se eu dormir em quem? No Senhor. Mas se eu não tiver dormido nele, Adairle, o que vai acontecer? Importa Jesus voltar hoje, voltar daqui a 30 anos, 40 anos? Para mim, não importa. A vinda do Senhor, Miel, aconteceu e eu fiquei. Vocês estão preocupados com isso? Abram Eclesiastes, por favor, capítulo 9, versículo 8. Lá no Velho Testamento. Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes. E sabe por que eu disse que vou pregar há pouco tempo? Porque nós estamos tão ocupados que eu estou demorando demais nas pregações e está ficando cansativo o culto. Então eu vou pregar menos agora. Tá? E estamos indo muito tarde para casa. Então eu vou terminar mais cedo para a gente ir mais cedo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Olha o que é que diz. Eu vou esperar que vocês encontrem, tá bom? 9, versículo 8. Posso ler? Eclesiastes 9, 8. Leiam, por favor. Pode ler em voz alta. Eu agradecerei se vocês lerem. Só esse mesmo. Podem ler de novo, por favor?
Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos ou alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. As pessoas dizem, o Senhor Jesus disse no sermão profético, se preparai, vigiai, não é? Se prepare para a vinda do Senhor. E aí vem a grande questão do que é preparar-se ou não. Não vou nem deixar vocês pensarem, vou logo dizer de cara que é para a gente ganhar tempo, que estou já terminando. Que tem que terminar cedo, para a gente ir para casa cedo. O que acontece? O que é se preparar? Vamos, preparar é eu orar sempre, vigiar sempre, ler sempre a palavra, estar ativo na obra do Senhor, vou estar me preparando. Então, se para uma pessoa da ele preparar-se é isso, estar atento ao Senhor, ligado em Deus, em comunhão com o Senhor o tempo todo, lendo, pregando, jejuando, estando envolvido em alguma coisa que diz respeito à obra de Deus, o que dizer daquele que não está fazendo isso? Ele não está preparado, ou não está se preparando, né? O que está preparado, olha, no conceito dele, preparar-se é isso, estar atento ao Senhor, onde está, em qualquer lugar, orando, Senhor, cuida de mim, né? Cobre-me com o teu sangue. Então ele olha para aquele que não se prepara e diz, está vendo aí? Esse é o problema. Depois o Senhor vem e ele fica. Não é? Depois vem as tentações e ele cai. Aí o que, segundo o conceito daquele não está preparado, diz, olha só porque lê muito, conhece muito a Bíblia, fica se mostrando, fica aparecendo. É ou não é assim? Aquele que faz muito, critica o que faz pouco. O que faz pouco, critica o que faz muito. Mas nenhuma coisa nem a outra está correta. Amém? Então, Jesus, o que é de fato estar se preparando para a vinda de Cristo? Mas, Jesus, eu acho que não tem lógica isso. O meu tataravô, que era cristão, também dizia isso. Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Eu estou me preparando para a vinda do Senhor. Ele morreu faz uns 100 anos. E Cristo não veio. Eu vou continuar com esse mesmo discurso? Mas o seu tataravô morreu e dormiu em Cristo. Amém? E no dia do Senhor, quando a trombeta tocar, o que é que seu tataravô vai fazer? Então, fica isso aí. O que é, afinal de contas, estar se preparando para o dia do Senhor? Não é, Judete? Porque não se engane. Quando a trombeta tocar, meu amigo, tanto vai fazer para quem está vivo, como para quem morreu. O dia é o mesmo, Emanuel. O dia do Senhor é o mesmo para quem está vivo e quem morreu, no princípio da igreja. Não fará diferença, Gisanildo. A trombeta vai tocar, e ai de quem não ouvi-la. Se não ouvir, Gisanildo, é porque está perdido. Porque só vai ouvir, Júlio César, os que estão em Cristo, sejam mortos ou vivos. Amém? O que foi que Eclesiastes 9:8 disse? De vez em quando, lave as suas roupas. De vez em quando, haja um pouco de óleo. Então, o que é, Olivete? Estar se preparando. Vou dizer para vocês hoje. Quem um dia aqui nasceu de novo? Levanta a mão. Recebeu Jesus no seu coração. Foi o dia mais... Digam para mim. Foi o dia mais importante, o dia mais feliz, o dia mais especial. É ou não é, Teófilo? Rapaz, naquele dia veio dentro de mim aquela força, aquilo que eu nunca senti antes, e meu coração se alegrou em Deus. Meu Deus, nada para mim mais teve importância, senão aquela presença que eu senti. Judé, tem aqueles que dizem, e eu caí no choro, de joelhos perante ao Senhor. Pedi perdão por todos os pecados. Nem precisava, mas eu pedi. De tanta alegria, de tanto gozo. É ou não é assim? Quando eu nasci de novo, eu via Deus em tudo. Nas minhas conversas só tinha Deus, só tinha Cristo, só tinha a palavra, só tinha o Evangelho. É ou não é assim? Quando eu nasci de novo, tudo se abriu para mim. A esperança raiou e eu disse, agora eu estou no céu. É ou não era assim? Mas aí de repente chega um que já é maduro em Cristo, porque esse que nasceu é menino, não é? É bebê em Cristo, não é assim? Aí chega o maduro e diz, irmão, se contenha. Não é assim, você está flutuando. Calma.
Vamos ser crentes, mas de pés no chão. Vai devagar, que uma dor é de barro. E aí começa a dizer, eu vou dizer, na verdade, com que você tem que ser alimentado. Tenha consciência, seja um crente mais racional. Pense direitinho. E aí, aquilo que Jesus disse através de Paulo, os que nasceram vão ser criados com leite, não é? Vão ser alimentados. E depois passa o tempo de alimento de leite, passa alimento sólido e cresce. Mas aí é daí, o cara nasceu de novo, está alegre da vida, aí o outro começa a mostrar a realidade da vida. Começa a dar veneno para ele. Ele começa a morrer espiritualmente. E começa a morrer, e daqui a 5 anos, Teófilo, está um zumbi, espiritualmente falando, andando sobre a terra. E a trombeta toca e ele fica. O que está acontecendo aí? Se preparar é você nascer de novo e essa chama ser crescente até o dia de Cristo. Ou Cristo vem ou você vai. Antes, né? Mas é isso aí, Júlio César. Se preparar em Cristo é aquela chama que foi acesa dentro de você e crescendo, 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 crescendo até que você chega no céu. Isso é estar se preparando. Amém? Porque um dia a pessoa nasceu de novo, daqui a 1 ano, Teófilo, meu Deus do céu, cadê aquela alegria? Não existe mais. Cadê aquele super-homem que enfrentava todos os problemas? Não existe mais, agora é tudo muito real. É ou não é, Manuel? Já não tem mais o ímpeto de orar, a Bíblia já não vale mais nada. As palavras do esposo valem, porque acaba com ela. As palavras da esposa valem mais do que a palavra da Bíblia, porque quando ela diz uma palavra negativa, o homem acaba. É ou não é assim? Então eles começam a se despreparar da ele. Se despreparar. Nasce de novo naquele ímpeto, sobe, sobe, sobe. Você tem que crescer em Cristo, irmão. Você tem que ser maduro. Aí começam a mostrar as coisas da vida, as coisas naturais, né? Aí ele começa a definhar, Mantina. Aí morre espiritualmente. Aí a trombeta toca e ele fica. Então, o que está acontecendo é isso. As pessoas estão nascendo de novo. E o que está acontecendo? Jesus chega lá, parece ser a grande salvação da vida dele. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está o maior gelo do mundo. Já não tem mais fé, já não crê mais em Deus. E aí está se preparando, José Nildo. Amém? Não se trata de você ler, de buscar, de jejuar, se trata de você crescer espiritualmente. Aleluia. Aquele fogo, aquele desejo pelo Evangelho, de falar de Deus, de compartilhar de Deus, de agir no amor, agir na fé, no perdão, na coragem, na disposição, tem que ser crescente, Cristina, até o dia de Cristo. Amém? Calma, Gidaí, isso é coisa de novo convertido. É? Então fico com a tua comida para ti. Eu prefiro me alimentar de Cristo. Você está indo para o extremo, então deixa eu ir no extremo, que no extremo me dá crescimento espiritual, de qualquer maneira, mas o que você está me dando é veneno. Você está me mostrando que eu tenho que perder as minhas esperanças. O que foi que a gente leu ainda há pouco em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8? O que foi que a gente leu? Vamos ler de novo? No início da pregação. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor juiz, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Amém? 2 Timóteo 4, 8. Aleluia. Os que amam a sua vinda estão se preparando a manter, estão crescendo espiritualmente, estão desejando Deus cada vez mais, envolver-se no Espírito, envolver-se com Cristo na sua palavra, rejeitando a vida natural, vivendo espiritualmente. Aleluia. Esses são os que estão se preparando. E se eles morrerem, Júlio César, antes de Jesus vir, quando Jesus tocar a última trombeta com voz de arcanjo, ele vai, ser ressuscitado. Então não negligencie a sua vida, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Todo tempo, meu amigo.
Nasceu de novo, Expedito? Dançou. Tem que crescer espiritualmente. Se preparar, Tiago, é isso, crescer espiritualmente, meu amigo, para não ser levado pelo rolo compressor do mundo. Vamos ficar de pé porque eu encerrei. Amém? Já não temos mais tempo para conversar de Deus, para falar de Deus. Isso é, Cláudio, se despreparar. Já não paramos mais, já não temos mais esperança, porque existem realidades ou verdades absolutas. Judete, verdades absolutas, e essa aqui ficou para trás. Amém? Já estamos correndo atrás das coisas como todo mundo está. E vocês viram, antes de ontem, mais um caso em que o pai esqueceu a criança de 7 meses no carro, porque nem percebeu que o filho estava atrás. Ele mesmo colocou a mantina. E se esqueceu. Por quê? Porque temos que correr. Tempo é dinheiro. Entendeu? Semana retrasada da ele. Aconteceu isso. Um deixou uma criança de 5 meses. Quando chegou, estava morta. Que coisa é essa, Júlio César? Que o pai põe uma criança na sua cadeirinha atrás e esquece dela? Esse está preparado para a vinda do Senhor? Um crente que vive dessa maneira, negligenciando a vida de quem está do lado, o tempo em que Deus está dando para você ter comunhão com Ele, para dizer, estou vivo, tu também está. Esse está se preparando, Olivete, para a vinda do Senhor? Tá não, Esperito, está se despreparando. E quando a trombeta tocar, ele fica, você pode ter certeza. Então as pessoas estão vendo dessa maneira e dizem para mim que estão crescendo espiritualmente. Que crescimento é esse, Tiago? Onde as coisas do mundo passaram a ter mais valor. As verdades absolutas estão aí. E todos eles crendo nessas verdades absolutas. Se eu citar algumas aqui, vocês vão até rir de mim. Mas todo homem, passou dos 40 anos, tem que fazer um exame. Qual é? Da próstata. Não faça não para ver se você não morre. Verdade absoluta. É ou não é? E todos nós, cristãos, passou dos 40, temos a obrigação de fazer esse teste. Não fizer, está se arriscando a morrer câncer de próstata. Verdade absoluta, Cláudio. Estão ou não estão morrendo? Qual é a verdade absoluta? E dizem para mim que estão se preparando para a vinda de Jesus desse jeito, Josenil. Rapaz, não dá mais para você andar com vidro baixo no trânsito. Verdade absoluta. Por quê? Você vai ser roubado. Estão sendo ou não estão, Josenil, roubados? Olha a verdade absoluta aqui qual é. Agora é uma fé impressionante. Ou você faz o que o sistema diz, ou você não enriquece. Verdade absoluta. E aí os cristãos estão fazendo, Tiago, sei lá o que, para enriquecer. A verdade absoluta diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece, e com ela não se acrescenta dores nem sofrimento. Então, para encerrar, estar preparado para o dia do Senhor é crescer espiritualmente. É aquela chama que um dia foi acesa em você, crescer até o dia de Cristo. Aquele amor, aquele desejo por Deus, aquela experiência, ser crescente. Amém? Você dizer não para o mundo e sim para o Senhor todos os dias. Aí você vai experimentar o que de fato é se preparar para a vinda do Senhor. E não importa, Deda, se Ele vai vir daqui a 1 ano, 100 anos. No dia que Ele vier, eu estarei pronto. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ao que vencer, do início ao fim, entrará e ceará comigo nas bodas do Cordeiro. Darei a ele o direito de comer da árvore da vida. Amém? E aí vem dizer para mim que estão se preparando para o dia do Senhor. Me poupe-me, como diz o cearense. Amém? Então, sejam abençoados, tenham um dia abençoado, uma semana abençoada. Terça-feira não teremos culto, eu vou estar de plantão trabalhando. Muito obrigado pela presença de vocês. E Josenildo está conosco.
seja abençoado. Tiago, filho de Mônica, está conosco aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. Então tenha uma semana abençoada. Amém? Muito obrigado pela presença.